Vamos lá. Vamos lá, né? Eu posso dizer que eu lembrei de todos vocês o fim de semana todo. Bom. Já são 8 horas, já, né? Já. Então, 8h04. Então, tá bom. Eu queria pedir-lhe aí licença para hoje coordenar, né, Márcia? Estou aqui, eu sinto saudade, sinto falta dessa reunião. Quero dar uma boa noite a todos e a todas. Sandra, a coordenação é sempre sua. Já falei que você... não, nossa, não. Melhor não. que eu 1000 vezes, Sandra. Não, a coordenação é nossa. Ainda Sandra... bem que a gente tem... eu vou dizer uma coisa, ainda bem que a gente tem essa equipe toda, porque a gente vai um cobrindo o outro, porque, né, a vida é assim mesmo, cheia de atribulações. Nós temos uma equipe... Nós temos uma equipe muito boa. Pode sim, pode colocar, Ivone. A gente tem uma equipe muito legal, muito afinada, né? A gente um fala com o outro, é uma coisa bem, bem gostosa mesmo. E eu queria, antes da gente começar, eu queria fazer um momento. Eu sei que na semana passada nós passamos aquela música, né? Encontros e Despedidas, não sei se todos ficaram até o final, Encontros e Despedidas do Milton, né? Nascimento, por conta do tema, que era o tema sobre a reencarnação, e essa música é uma música que traz um pouco, né? Nos traz bastante essa questão do ir e vir, essa dinâmica da vida. E naquele momento que estava tocando a música, provavelmente foi naquele momento que o nosso amigo Juraci desencarnou. O Juraci era um companheiro nosso desde a mocidade, né, amigo de infância, meu e da minha família, de muitos aqui. Ele estava com a gente já nessas reuniões aqui, presenciando nossas palestras online, né, e esse momento de pandemia. Ele foi internado, não ficou um tempo lá, saiu, depois voltou e na quarta-feira passada, naquele momento, ele desencarnou. E eu fiquei sabendo, né, pelos amigos aqui, eu fiquei muito triste, porque é o irmão. E aí, eu achei que foi bem significativo esse momento. Eu tenho certeza que foi bem na hora que a gente estava passando essa música e falando sobre esse tema. E aí, como é o ir e vir, para a gente não ficar só nessa memória de gratidão, de despedida do nosso amigo, né, Juraci, desejando que ele seja lá abraçado por todos os nossos amigos, e com certeza foi, está sendo amparado. A gente hoje também teve a notícia do nascimento da netinha da Fátima. Eu não sei se a Fátima está aí, mas hoje teve o reencarne, né, de mais um ser. Então, gente, era isso que eu queria falar, né, para ver como nós temos uma doutrina que nos traz esses momentos, que nos traz essa compreensão, esse entendimento do momento da partida e do momento do reencontro, e que aqui nós nos reencontramos e lá também a gente também reencontra, né? E que possamos mandar o nosso abraço, gratidão mesmo para o Juraci, que ele muito contribuiu na nossa vida. E as boas-vindas. Hoje a gente vai ter alguns recadinhos, porque tem muita atividade na rede. Então, eu vou começar com a Luciana, ou com a Rita, falando sobre a rifa, e depois uma outra atividade que vai ter no Centro Espírita Allan Kardec essa semana ainda, tá bom? Vamos lá? Bom, Bom, pessoal, deixa eu falar da rifa, vocês vão achar que eu sou a mulher da rifa, né? Porque ninguém vai querer se aproximar de mim, mas eu juro que é a última desse ano, pessoal. Então, estamos com a rifa, pessoal, estamos vendendo legal, o pessoal está ajudando, está sendo legal, porque esse ano foi a única forma que a gente conseguiu fazer para tentar arrecadar, para continuar as obras, porque as obras têm um custo alto, e quem ainda não comprou, se quiser adquirir, principalmente compartilhar, para a gente é importantíssimo. E estamos aí, pode falar comigo direto, pode fazer transferência, é boleto, é cartão, olha, fazemos qualquer negócio, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado, Rita. Tá indo bem, né, Luciana? Estamos. Que bom. O pessoal desvia de mim na rua. Porque... Imagina. Está indo bem, mas a gente precisa que vá bem melhor, né, Luciana? Ainda mais, nunca é pouco. Então, tá bom. E agora, gente, nós vamos ter uma atividade lá no Centro Espírita Allan Kardec,
Márcia, você quer falar um pouco sobre isso? Porque eu não estava, né, na reunião. Parece que não vai ser só essa sexta, vai ter uma continuidade depois, né? Então, Rita, pode pôr o cartaz, e aí a Márcia pode falar, né, Márcia? A gente convidou a Dora para poder falar sobre essa série que ela participou, né? Que ela do Kardec, Em Busca de Kardec, e ela vem sexta-feira, às 8 horas da noite, para poder conversar com a gente disso. Vai contar como é que foi que ela se interessou por fazer essa série, como foi gravar essa série, quais as dificuldades, quais as descobertas que eles tiveram nesse caminho. E depois dela conversar com a gente uns 45 minutos, ela vai estar disponível para perguntas. Então, todo mundo conhece a Dora, é desnecessário a gente falar dela aqui, mas a gente gostaria que todo mundo estivesse com a gente, né? Todo mundo está convidado, é um evento aberto, então vocês divulguem à vontade. A única coisa que a gente tem é a dificuldade de que o nosso Zoom é para 100 pessoas, né? Então, não sei como é que se vai ter mais ou menos que isso, mas também vai ser. Ela autorizou a gente para gravar e para passar no Facebook. Então, são 2 jeitos de assistir, né? E na outra semana a gente vai fazer o quê? Vai Sim, ter a gente vai, nessa semana, conversar com ela, e na semana seguinte, na sexta-feira, a gente vai passar o primeiro episódio dessa série. Legal. Então, quem não assistiu o primeiro episódio, na outra sexta-feira vai poder ver isso, né? A gente até pensou em inverter, mas por conta dos horários da Dora, a gente acabou fazendo isso. Primeiro ela vem conversar com a gente e, na sequência, a gente vai passar o primeiro episódio da série. Olha, gente, é o mesmo login. Não se esqueçam também que na sexta-feira que vem, às 18 horas, então vai dar tempo certinho da gente participar dos 2 eventos. Às 18 horas, é aquele projeto da história do movimento espírita. Foi o Ademar, foi o Ciro essa semana, e no dia 4 sou eu, às 18 horas. E às 20 horas, então, a gente assiste o primeiro capítulo. Quem não assistiu essa série, está muito legal, vale a pena, é um programa imperdível. Está gravado, Alcione? Eu assisti na televisão, né? Passa no... Você está falando da série do Kardec. Isso, Em Busca de Kardec. Não, tudo bem, não, eu pensei que estava falando do... Não, Em Busca de Kardec. Dá tempo de a gente fazer as 2 coisas. Então, às 18 horas, a gente vai divulgar... E depois o SEAC vai oferecer um resgate para quem necessitar de tantas lives. Resgate energético, né? Você quer dizer, energético. Né? Eu fiquei prestando atenção, falei, que será que vai ter? Gente, eu só queria reforçar que o ID e a senha para entrar nesse evento aí da sexta-feira é o mesmo que vocês usam para entrar aqui nas reuniões de quarta-feira, tá? Eu fiz questão de manter, porque assim fica mais fácil de memorizar, tá bom? Rita, põe depois para a gente no chat esse cartazinho, né, da Dora Encontra. E é isso. Vamos, então, passar, Márcia, para apresentar o nosso palestrante convidado, que já está até cansado de tanto ouvir recado. Bom, cadê meu celular, Eduardo? Espera aí. Eu sempre deixo apostos, viu? Hoje, como ele quase já não está cansado de esperar, o Eduardo Valério, né, vai fazer uma palestra hoje para a gente. E ele... Nossa, estou perdidinha aqui. O tema é o convívio pacífico, né, por uma ética da não violência. Bom, o Eduardo, ele é espírita, participa do movimento espírita, né? Faz 45 anos,
Tem umas datas que é legal mostrar que faz tempo, mas também fica expondo a gente, né, Eduardo? Palestrante, expositor espírita há 40 anos, ex-presidente da Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e promotor de justiça de direitos humanos, e é membro do CPDOC também. Eduardo, muito obrigada por você ter aceitado o convite da gente, e estamos todos aqui muito atentos para poder ouvir o seu recado. Obrigado, Márcia. Obrigado, Sandra. Boa noite a todas as pessoas. É uma alegria muito grande poder participar de uma reunião do Allan Kardec, de estar aí em Santos, por meio da tecnologia, né? E poder trazer um pouco de pensamento conjunto, né? A gente não pode ter jamais a pretensão de querer ensinar ou de falar em nome do Espiritismo, ninguém tem esse direito. Então, nós vamos, na verdade, fazer aqui uma reflexão conjunta a respeito desse tema, o convívio pacífico por uma ética da não violência, um trabalho que a gente apresentou numa outra casa espírita há uns meses atrás, e a Sandra pediu que reproduzisse aqui hoje à noite para o público do Allan Kardec. Eu tenho aqui alguns slides, eu vou tentar compartilhar, e eu sempre tenho as minhas dificuldades tecnológicas, que revelam muito mais a idade do que o tempo de movimento espírita, Márcio. Então, eu vou tentar fazer com que vocês vejam o que eu estou vendo. Consegui? Sim, vocês estão vendo? Olha, está vendo? Eu estou ficando jovem. Já estou reencarnado e não percebi. Eduardo, você tem como aumentar o volume um pouquinho do seu volume um pouquinho? Aí eu tenho que voltar aqui. Não, então deixa, tudo bem, pode deixar. Acho que não, porque para eu entrar no dispositivo do volume, eu tenho que cessar o compartilhamento, porque eu não. Não, mas tá bom, tá bom. Só você falar um pouquinho mais alto, está dando para ouvir bem, pode ser. Obrigada. Então, tá bom. Eu talvez chegando um pouco mais perto também resolva. Bem, então a ideia é discutirmos hoje um pouco sobre o convívio pacífico por uma ética da não violência, e eu queria iniciar esta fala com uma frase, um pensamento de uma escritora não espírita, uma escritora norte-americana, talvez uma das grandes escritoras do século passado, do século XX, nos Estados Unidos, e apesar de ter sido a escritora de um único livro. Talvez ela tenha escrito um segundo, não há muita certeza, de um texto que encontraram depois do seu desencarne, mas a princípio ela é escritora de um único livro. Mas é um livro tão importante, e um livro que diz tanto a esse nosso tema, que ela se tornou, apesar de uma obra pequena, uma grande escritora. Eu estou me referindo a Harper Lee, autora de um livro clássico, que é O Sol é para Todos, que também virou um filme com o Gregory Peck, ainda em preto e branco, né? E a Harper Lee, aí está uma fotinho dela um pouco antes do desencarne, com um sorriso delicioso, ela escreveu como se fosse uma menina, né? Narrando aquilo que ela via da atuação do pai, que era um advogado branco, defendendo um negro que foi acusado de um homicídio numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos, nos anos 30 ou 40, numa época, portanto, e que o racismo era talvez mais grave do que hoje, se isso era possível, mas era. E aí ela, escrevendo, portanto, na perspectiva de uma criança, ela diz, num certo momento do livro, só existe um tipo de gente. Gente. Se só existe um tipo de gente, por que as pessoas não se entendem? Se são todos iguais, por que se esforçam para desprezar uns aos outros? Eu queria iniciar a nossa fala para discutir ética da não violência a partir dessa reflexão supostamente infantil, mas nada infantil, e que por que razão, se todos são iguais, uns querem desprezar os outros. E aí o nosso projeto de trabalho para essa noite passa por 3 itens. Queria propor a vocês que nós primeiro fizéssemos um rápido levantamento do mundo que aparentemente estimula a violência e o egoísmo. E aqui eu queria já preveni-los que talvez essa primeira parte seja meio pesada. Talvez a gente precisaria mitigar um pouco e olhar com os olhos um pouco menos rigorosos a situação dos últimos séculos, mas eu queria exatamente traçar com cores fortes para que nós sintamos a importância de aí sim começar a mitigar a abordagem quando formos para o segundo item, quando então vamos tentar falar do que seja a nossa reação hoje, a nossa fuga pelo individualismo e uma possível solução pelo coletivo, para então chegarmos no último tópico e concluirmos o estudo com uma proposta de uma ética da não violência como um esforço individual, cada um no seu microcosmos, no seu micromundo, certo?
Então, esse é o projeto de trabalho, e a gente começa, então, por um mundo que aparentemente estimula a violência e o egoísmo. Veja que eu usei um advérbio, o aparentemente, que é exatamente para mostrar que aquilo que a gente vai trazer é uma leitura, que talvez não seja a leitura mais correta, e aí cada um certamente poderá fazer essa avaliação. Porque eu parto do princípio que eu acho que é fundamental para nós espíritas. A despeito de toda a convicção que nós todos temos da imortalidade da alma, das múltiplas encarnações e, portanto, da trajetória pessoal que todos nós trazemos, milenar, ainda assim nós somos filhos da história. Ainda assim nós somos herdeiros exatamente do que construímos nas últimas encarnações, sem prejuízo das nossas conquistas também durante a intermitência ou erraticidade. Mas somos fundamentalmente aquilo que fizemos ou deixamos de fazer nas nossas múltiplas encarnações e, portanto, aquilo que contribuímos ou não na construção do que foi a história, na construção do mundo. E aí precisamos, portanto, para entendermos o hoje, para entendermos a realidade existencial desses espíritos encarnados que somos, entendermos o que foi, pelo menos, minimamente, os últimos 200 anos. Acho que essas abordagens históricas elas devem partir aproximadamente do século XIX e do século XX, por conta de tudo que significou a virada do século XVIII para o século XIX, com a Revolução Francesa e tudo que veio a reboque, a Revolução Industrial, a conformação de um modo de produção, de um modo de trabalho, de um modo de organização política, a partir do chamado constitucionalismo liberal do século XIX, e de outras tantas questões envolvendo a cultura, a arte, né? Nós estamos falando do século que conhece o advento da arte moderna, a partir do impressionismo, enfim, de todo um ambiente político, econômico, cultural, psicológico, artístico, que plasma esses espíritos encarnados, nós próprios, supostamente, durante essas encarnações. E estes séculos, 19 e 20, foram séculos de profundo egoísmo, de uma ampliação da competitividade, de muito materialismo exacerbado. O século XIX é conhecido como o século dos materialismos, né? Da exploração do trabalho humano por uma nova maneira de organização do trabalho, gerando crescente concentração de bens e riquezas. É bom lembrar que é o século em que se consolida uma ordem econômica que se instaura no mundo a partir do século XVI, mas que vai se consolidar a partir, sobretudo, do século XIX. É bom lembrar que o século XX conhece dois conflitos mundiais que produzem um nível de destruição e de mortes como até então a humanidade não havia conhecido, que conhece uma guerra fria que leva ao extremo a desconfiança, a suspeita das pessoas, uma divisão por questões políticas, econômicas, ideológicas, e não por uma dificuldade tecnológica de proximidade, enfim. Foram tempos de muita competição, foram tempos em que as pessoas foram chamadas de forma muito inédita na história da humanidade a olhar o seu semelhante de uma maneira desconfiada, de uma maneira violenta, agressiva em muitas ocasiões. Isso tudo resulta, evidentemente, num século XXI, e nós já estamos, embora muitas vezes não lembremos, mas nós já estamos chegando no primeiro quarto do século XXI, não é isso? Mais 5 anos aí nós já fecharemos o primeiro um quarto do século. E esse século XXI ele é fortemente marcado no mundo todo, e no Brasil não foge a regra, por reações fundamentalistas políticas ou religiosas. Lembrando que essas reações fundamentalistas elas se caracterizam exatamente pelo desprezo pelo pensamento alheio, o desprezo pelo modo das outras pessoas verem o mundo e, sobretudo, a competição, a violência como reação a quem não pensa, não age e não pretende, não sonha os mesmos sonhos que eu penso. Então, seja por razões políticas, seja por razões religiosas, isso tudo eclode nesse começo do século XXI de uma maneira que os pensadores, os filósofos, não imaginavam que pudesse vir com tanta virulência, com tanta força, e por isso nós temos que pensar no ambiente espírita, por que razão que esse século XXI está conhecendo esse nível de fundamentalismo e de agressividade nas posturas e nas posições íntimas das pessoas, né?
Também esta marca do século XXI, a destruição do pensamento crítico, o negacionismo científico, por exemplo, é inacreditável, né, para nós espíritas, que temos um pensamento fortemente baseado na razão do século XIX, fortemente baseado na ciência, não é? Nós ainda continuamos com essa discussão. Para nós é muito caro dizer que o espiritismo, se não é exatamente uma ciência, como hoje se conhece a ciência, ela era uma ciência, como tal se conhecia no século XIX, e tem a sua gênese numa observação empírica, científica, que Kardec fazia do fenômeno mediúnico, e hoje as pessoas negam postulados básicos da ciência, né? A ponto de duvidarem até da Terra redonda, né? E como é que nós chegamos nesse século XXI com esse acúmulo de conhecimento de tantos séculos, nesse nível de negação e de destruição do pensamento crítico, que nos faz acreditar em barbaridades, em absurdos que são ditos ou que circulam em redes sociais, sem nenhum momento de parar e pensar, mas será possível que isso é verdade? Será que é possível que seja isso, né? Isso talvez decorra de um enfraquecimento da educação naquele sentido do pensamento crítico, de uma educação de formação de valores e não uma educação conteudista, de mera transferência de informações, né? A absurda e impressionante precarização das relações do trabalho. Hoje o nosso trabalho é sem proteção, é um trabalho sem direitos, é um trabalho em que vale o máximo da exploração e com muito cinismo, né? A ponto de se dizer que um trabalhador esmagado é um empreendedor, ele é o dono das suas forças produtivas, né? Numa relação de enorme cinismo, que acho que para nós espíritas isso deveria causar uma profunda indignação, né? São tempos de um esgarçamento nas relações pessoais e familiares, não é? Uma família posta de forma instrumental a serviço do consumo, de uma ordem econômica que nos leva a consumir sem refletir, a criar necessidades que não existem, né? E, por fim, a fragilização das instituições públicas que não conseguem pôr freios ou filtros a isso tudo e acabam completamente desmoralizadas, corrompidas. Enfim, são tempos bastante complicados, bastante difíceis, que nos trazem intimamente um sentimento de profunda insegurança. Essa insegurança não me refiro a esse conceito mais básico de segurança pública, não. A insegurança mesmo da falta de perspectiva, de futuros, de esperança, né? A insegurança de saber, bom, e agora o que vem? E aí a pandemia traz isso ainda de uma maneira mais aguda, né? Hoje não há quem saiba exatamente o que será o ano 2021. As pessoas até brincam se é que haverá ano 2021, né? Há poucos dias chegou pelo correio aqui para nós, na nossa categoria profissional, a nossa entidade de classe manda todo ano uma agenda ainda de papel, de compromissos, né? E aí chegou a agenda de 2021 e a reação dos amigos na rede social, no Zap, gente, chegou a agenda de 2021, isso é um prenúncio de que haverá 2021, né? Então, esse clima de incerteza e de dúvida, né, do que será o futuro, isso já vinha num crescente por conta de todo esse ambiente de crise, e agora com a pandemia isso chegou ao clímax. Esse aumento da competição, a violência como forma de solução de conflitos, é muito constrangedor a gente perceber como o pensamento, o sentimento da repressão como forma de resolver as coisas, né? De querer resolver com ampliação de penas corporais, por exemplo, cada vez prender mais e mais pessoas, de cada vez deixar as pessoas mais presas, de cada vez ter mais polícia, de cada vez ter mais guarda na rua, de cada vez ter mais guarda no condomínio, de cada vez ter mais câmera de circuito interno, de cada vez ter mais armamento, cada vez mais repressão, repressão, repressão. Isso, muitas vezes, nós conseguimos até tentar justificar por conta da criminalidade, etc. Mas, se a gente for analisar como espíritos imortais e, sobretudo, como seres humanos, não faz o menor sentido nós estarmos cada vez nos armando, cada vez mais uns contra os outros, né? E isso é uma marca muito característica deste século XXI. Eu queria lembrar o seguinte, quando se fala de século XXI, os estudiosos costumam dizer isso, não é uma questão de calendário, não é uma mera cronologia. O século XXI foi o século XX foi um século muito curto. O século XX, que se costuma dizer, começou em 1914, quando explode a Primeira Guerra Mundial, e terminou em 1989, com a queda do Muro de Berlim e outros tantos acontecimentos simultâneos, sobretudo a explosão da tecnologia com a internet. Então, nós estamos falando de um século XXI que já tem algumas décadas, né? E este século XXI traz essa questão da exacerbação
do egoísmo e dessa falta de base racional por uma postura pessoal de reação positiva. Quando nós nos deparamos como pessoas individualmente consideradas com esta ordem de coisas, esse sentimento profundo de desesperança, a nossa reação natural é uma certa prostração e uma certa omissão diante do problema. É como se nós disséssemos, bom, se tudo isso acontece ao meu redor e eu não consigo reagir a isso de uma maneira propositiva, então pelo menos que eu me resguarde e consiga me defender dos efeitos disso tudo. Eu acho que essa é uma reação muito explicável, muito natural que nós observemos, mas é preciso que nós, de uma maneira crítica, olhemos para ela, a exemplo daquele indivíduo que faz a meditação e que se distancia de si mesmo e olha para o seu ego, analisa criticamente e pergunta para si mesmo: por que razão que nós estamos pensando assim? Por que estamos agindo assim? Por que estamos sentindo isso? Né? E é um pouco disso que a gente está tentando trazer aqui. Como eu havia dito, este começo de conversa é um pouco pesado, porque a gente tenta caricaturizar esse século XIX, século XX, e esta reação do século XXI, para nós entendermos e tentarmos buscarmos na nossa própria história pessoal como isso tem sido pesado, sem que muitas vezes nós percebamos. Isso é que é muito sério, né? Então, a reação parte de uma tomada de posição, de tomada de consciência. Então, a ideia é de nós tentarmos compreender o quanto isto aqui, que a gente fez um rapidíssimo resumo aqui, é verdade, e quanto isto serve para cada um de nós, para que a gente consiga, eventualmente, reagir de uma outra forma e tentar encontrar alguma solução. Afinal, essa é a pretensão desta conversa, né? Então, é o refúgio no próprio ego ou nos interesses pessoais ou corporativos. O reforço do eu em detrimento do coletivo. Esse é um ponto fundamental que marca este começo do século XXI e que, de certo modo, explica, não sei se o verbo seria exatamente esse, explica a situação que nós vivemos hoje no planeta, de instituições dilaceradas, de religiões que começam a propor verdadeiras formas de autoajuda vazias, que não levam a uma proposta de autoeducação, que não levam a uma revisão de valores, e simplesmente um agir vazio, desesperado, de quem simplesmente está ali preso como um pássaro assustado dentro das gaiolas do próprio ego. Os interesses pessoais, os interesses corporativos, que fazem com que nos oponhamos uns aos outros, num clima de competitividade, de violência, de agressividade e, sobretudo, de destruição. Aquela filosofia da repressão, minha gente, ela não é só grave no que se refere, digamos, ao aumento da população carcerária brasileira. A filosofia da repressão, ela é grave porque ela nos envenena e nos contamina, e aí, quando nós nos isolamos no próprio ego, o outro ego é um inimigo que precisa também ser reprimido e destruído, muitas vezes de modo inconsciente, o que é mais perigoso. Esta reação de nos isolarmos faz com que nós vejamos o semelhante como um inimigo. E isso é a negação da própria natureza humana, isso é a negação da própria ideia do espírito imortal que a doutrina espírita nos traz. Então, a necessidade de nós tentarmos identificar o quanto estamos isolados e o quanto estamos hostis ao nosso semelhante é uma postura fundamental para nós tentarmos encontrar alguma solução. Que solução seria, então, essa? A de nós tentarmos romper essas fronteiras, de tentarmos romper essas muralhas que nós construímos ao nosso redor, né? A questão do muro ele é muito simbólico e muito significativo, né? O muro isola, o muro afasta, o muro hostiliza. Quando uma nação como os Estados Unidos falam de construir um muro para impedir que vizinhos mexicanos entrem em suas fronteiras, isso mostra uma postura claramente de repúdio, de rejeição a todo mundo que não seja daquele lado, né? E isso, no geral, a gente vê, por exemplo, nos condomínios fechados das cidades brasileiras, um muro cada vez maior, em cima do muro uma cerca elétrica poderosa, potente, às vezes aquelas rodas de arame farpado, cheia de pontas agressivas, né? E assim vivemos, numa constante construção de muros. E há os muros que não são tão visíveis, feitos com tijolos e argamassa, que são os muros do nosso psiquismo, né? Às vezes entramos num ambiente de trabalho, passamos 8 horas por dia em convívio com as pessoas, ou passávamos até março,
8 horas por dia no convívio com as pessoas e não sabíamos quem era, o que aquela pessoa estava enfrentando, vivendo, seus dramas, seus sonhos, suas frustrações, né? Então, somos sempre muito trancados, muito fechados dentro desses muros do individualismo. Quando não fazemos o muro somente conosco, fazemos com a nossa família, e aí as famílias, ao invés de serem redes de uma grande construção de avanço social, passam a ser ilhas isoladas, cada família inimiga da família vizinha. Eu gosto sempre de um exemplo, né? A história de morarmos em edifícios, em prédios, e que muitas vezes não conhecemos sequer os vizinhos do andar, né? Eu brinco como se a pessoa está saindo de casa e aí, quando vai abrir a porta, ouve o barulho que o vizinho também está abrindo a porta. Aí olha pelo olho mágico e fala, eles estão saindo, espera. E aí a gente fica ali quieto, calado, atrás da porta, esperando o vizinho sair, entrar no elevador, o elevador desceu, aí a gente abre a porta para sair. Quer dizer, são gestos de hostilidade, de desprezo pelo semelhante, que vão marcando a nossa trajetória e nos negando a essa solução pelo coletivo. O de olharmos-nos como parte de um todo, porque é exatamente isso que o Espiritismo nos ensina e nos concita a exercitar. O exercício da fraternidade não é simplesmente uma questão de nós nos entregarmos aos semelhantes, mas de nós nos aproximarmos do semelhante, de nós nos sentirmos parte de um todo, a despeito de preservarmos, e tem que ser assim, a nossa própria individualidade, a nossa autenticidade, mas sentirmos que somos parte de um todo, que nós não conseguiríamos e não conseguimos fazer o nosso projeto evolutivo sozinhos, sem essa vida de relação. Uma vida de relação não é uma vida de consumo, não é simplesmente uma relação social formal. Uma vida de relação é uma vida de troca de sentimentos, de vibrações, de amores, de frustrações, também às vezes até de ódios que devem ser superados, de conflitos que são naturais, que têm que ser superados, não transformados em gestos de violência. É exatamente esta vivência plural, múltipla, multifacetada, nem sempre prazerosa, às vezes difícil, às vezes conflituosa. É isso que nos faz maduros, é isso que nos faz espíritos adultos. E quando nós nos isolamos nas nossas pequenas ilhas, abrimos mão desse grande projeto reencarnatório que nos trouxe a encarnação, né? Então, nós vivemos um momento de crise, gente. Eu gosto muito dessa frase de um pensador político italiano do século passado, do século XX, em que ele diz que a crise é o momento em que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. Então, nós vivemos essa situação do paradoxo. Alimentamos os sentimentos de nostalgia de um passado que já foi, que não existe mais. Muitas vezes focamos toda a nossa energia nesse passado, desejando que ele retorne, mas ele não retorna, porque a história é linear. E vivemos, e portanto, de um passado que nos aprisiona, e muitas vezes construímos narrativas e gestos reacionários na busca desse passado que já se foi, nos tornamos viúvas desse passado, e aí a desesperança, a prostração, às vezes o pessimismo diante de um novo que ainda não se coloca com clareza para nós, porque ele ainda não nasceu. Ele é uma expectativa, tão somente, muito incerta, né? muito duvidosa, e é esse momento de paradoxo que talvez nós estejamos vivendo, né? Aqueles que fazem as leituras em torno de uma visão mais religiosa e que falam, por exemplo, de novas eras, de transições planetárias, de novas fases, etc., vão encontrar aqui exatamente um êmulo para esses pensamentos. Quer dizer, essa fase da transição, ela traz esse paradoxo que esse pensador político italiano ateu identificou com muita clareza no século passado, né? E se nós identificarmos as nossas pequenas crises pessoais, individuais, familiares, nós vamos sentir que a crise é sempre um momento de transição de algo que já foi, que nós deixamos, para algo que advém, que nós ainda não sabemos o que seja. Então, se é assim, meus amigos, a doutrina espírita tem que ser, e seguramente ela tem elementos para ser, uma âncora, um instrumento de resgate para a nossa esperança, para que nós consigamos compreender com clareza que o passado já se foi e, portanto, sepultá-lo sem desprezá-lo, tirando dele as boas lições vividas, sobretudo porque se nós não conseguimos superar o passado, ele jamais morre dentro das nossas almas, né? Todas as teorias em torno de memória, justiça e verdade mostram isso. É preciso que o passado seja metabolizado no nosso psiquismo para que a gente consiga, então, enxergar o novo com a esperança de saber que o futuro e o novo serão exatamente aquilo que nós próprios assim o construímos.
E aí, de novo, vem uma lição espírita, doutrina espírita fundamental, que é de nós não nos iludirmos com intervenções divinas mágicas, né? Esse é o pensamento religioso medieval, pré-iluminista, que foi sepultado pela filosofia iluminista racionalista e, para nós, especificamente, pelo trabalho do professor Allan Kardec no século XIX, uma doutrina claramente pós-iluminista. Portanto, o pensamento mágico de achar que o novo será uma dádiva divina, uma concessão de Deus, esse não é um pensamento espírita. O pensamento espírita o futuro será aquilo que nós, espíritos imortais, construirmos nas nossas relações de afeto ou não, nas nossas relações de compromisso com o futuro ou de descompromisso, isso será o futuro. Isso é o que virá, né? Então, a partir do conhecimento espírita, nós identificarmos um pensamento transformador e educativo. Talvez essas sejam as duas principais características do espiritismo. O espiritismo não é uma doutrina de acomodação, ela é uma doutrina de transformação. Não à toa que nós classificamos a evolução como um dos seus princípios fundamentais. A identificação de que estamos todos em permanente evolução. Mas a moral, a evolução moral, a evolução espiritual, esta ocorre a partir de êmulos que nós próprios movimentamos. É uma questão de decisão e de iniciativa pessoais. Portanto, esse pensamento transformador é o que nos coloca nas nossas próprias mãos a responsabilidade pelo nosso futuro, pela nossa transformação. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita ela é educativa, ela não é salvacionista, né? Outro pensamento religioso que nós precisamos superar, porque foi trazido de forma indevida para o seio espírita. O espiritismo é uma doutrina de educação. É exatamente a partir da renovação dos nossos valores íntimos e de uma reflexão teórica que nós conseguimos construir um modo de agir transformador. Para nós, em primeiro lugar, para o outro, ao mesmo tempo, e para o mundo como consequência. Portanto, é preciso levar as pessoas, nós próprios, nós estamos falando de nós mesmos, a uma vivência solidária e fraterna que rompa aquele isolamento das nossas ilhas do ego. Sentir a importância do coletivo e da responsabilidade pelo todo. Trata-se, portanto, de nós pensarmos na importância e na necessidade de reconstruirmos as pontes que quebramos por conta do medo, da perplexidade, do pessimismo, da prostração que esses últimos séculos cravaram no fundo das nossas almas. A doutrina espírita traz, portanto, um subsídio fundamental, que é de colocar nas nossas mãos a possibilidade de realizar essa transformação em nós próprios e a convicção de que não é possível fazer essa transformação isolados e sozinhos. É impossível. É alguma coisa que não se põe. A transformação será sempre na vida de relação, porque ao mesmo tempo que eu posso e devo fazer a minha transformação íntima, eu tenho o dever, que é um dever ético, de auxiliar na transformação do outro. Jamais vou fazer a transformação do outro, nem de ninguém, nem de filhos, nem de ninguém. Ninguém transforma o filho. A gente auxilia a transformação do outro. E é nesse mecanismo de ida e volta, porque o outro também haverá de auxiliar na minha, é que a gente constrói as instituições e a gente faz o mundo avançar, né? A gente vai ver uma frase muito didática do professor Allan Kardec sobre isso um pouco mais adiante, né? Então, trata-se de uma postura, de uma atividade individual voltada a essa superação. Vejam que, se nós nos mantivermos nessa postura de isolamento, a inércia nos fará que nós continuemos na postura de isolamento. Significa que nós só sairemos da postura de isolamento se tomarmos uma iniciativa nesse sentido. Nós precisamos tomar a decisão e tomar iniciativas, adotar providências, porque senão nós vamos ficar até o desencarne, vamos desencarnar, às vezes sem perceber, como os estudiosos da mediunidade demonstram, que nós estamos ali no nosso canto, isolados, nos defendendo, achando que nós estamos preservados da crise do mundo, né? Então, algumas questões que podem ser levadas à reflexão dos companheiros e das companheiras nessa noite, na busca dessa postura ou dessa mudança de atitude individual. A busca da espiritualidade. Para nós isso é fundamental. Como espíritas, talvez não sejamos religiosos, talvez aqui alguns sejam, outros não sejam nesse grupo, talvez a maioria não seja. Então, para nós que não temos a religião como um dos pilares do espiritismo, temos seguramente o pilar da espiritualidade.
A visão de que a imortalidade da alma e a pluralidade das existências nos dá um sentido à vida que vai muito além das injunções desta encarnação, que nos coloca muito além das pequenas questões imediatas do interesse, como se costuma dizer, da matéria, das coisas da matéria, para as coisas que dizem respeito ao patrimônio do espírito. Então, ter essa dimensão em cada momento da nossa existência, na relação com os semelhantes, com os familiares, no trabalho, na política, na maneira de tratar com o dinheiro e com as coisas da matéria, na relação com os subalternos ou com empregados, na relação com a cidadania de uma maneira geral, o modo, enfim, de ver o mundo, ter esta ótica da espiritualidade, de que nós estamos aqui como passageiros de um momento, nós estamos aqui numa construção que é muito maior do que esta encarnação de 60, 70, 80, 90 anos, e que já temos, portanto, um enorme passado e que teremos um futuro, seguramente. O dilema da finitude, que é uma das grandes questões da filosofia, para nós espíritas tem um outro conteúdo, porque nós temos absoluta clareza de que a finitude será do corpo físico e que, conquanto o desencarne acarrete uma mudança substancial no espírito, o espírito permanece e haverá de permanecer com as mesmas qualidades, defeitos, idiosincrasias, manias que nós temos enquanto estamos encarnados, né? Então, esse sentido amplo da espiritualidade deve nortear esse nosso sentido à vida, nos convidando a uma visão coletiva de superação do individualismo. Da mesma maneira, a reflexão crítica a partir do conhecimento da razão, porque não é possível espíritas que não pensem criticamente e que não valorizem a razão como base do conhecimento. Isto é a essência do professor Kardec. Alguém disse que o professor Kardec era o bom senso encarnado, né? Porque o bom senso vem exatamente dessa reflexão crítica do conhecimento e da razão, em que as questões são ponderadas e são analisadas a partir da sua raiz. A radicalidade é uma qualidade, né? Ser radical significa entender a integralidade das coisas e não ficar na superficialidade. Quando nós somos radicais, nós avançamos nas soluções efetivas, concretas, duradouras, permanentes, e não simplesmente medidas cosméticas que servem, às vezes, apenas para satisfazer exibicionismos ou aparências. Então, isso nasce da questão da reflexão crítica. E aqui acho importante sempre lembrar o que o professor Herculano Pires nos dizia de um centro espírita como um centro cultural. Ou seja, o espiritismo tem que trazer a informação do mundo para os espíritas, para a gente entender história, entender antropologia, entender economia, entender a política não partidária, jamais no centro espírita, sempre tive horror a isso. Entender, enfim, a construção humana para dar condições ao espírito imortal de fazer a sua reflexão crítica e construir o seu modo de ver o mundo, que é seu, que todos os modos de ver o mundo são respeitáveis, exceto aqueles que tentam destruir o semelhante, exceto aqueles que pregam a violência. Todos os outros modos de ver o mundo são válidos, né? Conquanto muitas vezes não concordemos com eles. Então, o Centro Espírita tem também esse papel de dar esse conhecimento para o bom uso da razão. Outra postura fundamental é a consideração do outro como um igual. Isto aqui é um ponto indispensável, minha gente. Todo aquele diagnóstico pesado que a gente fez na primeira parte do estudo baseia-se muito nesta hierarquia artificial, egoísta, que se construiu nesses últimos 2 séculos, 3 séculos, na humanidade, por conta de uma ordem econômica que necessariamente tem que hierarquizar pessoas, tem que situar as pessoas na estrutura social em patamares hierarquizados de tal maneira que se cria uma relação vertical e desiguala as pessoas. Isso, na verdade, começa no século XV, no século XVI, com os descobrimentos, as chamadas grandes navegações, o colonialismo, né? A ideia do colonialismo é a ideia da desigualdade de uma maneira política e econômica e socialmente substancial, né? O que havia antes eram estamentos, no tempo da Idade Média, que diziam respeito a modos de organização feudal
mas não essa percepção que a gente está colocando aqui, em que essa hierarquia ela passa a integrar as nossas almas de tal maneira que a gente passa a ver as pessoas sempre num ranking, sempre classificando as pessoas em mais ou menos importante. Meus amigos, isso aqui é o cerne de uma das grandes questões que hoje está na pauta brasileira, graças a Deus está na pauta brasileira, que é do racismo. O racismo se fundamenta exatamente nesta classificação irreal e egoísta das pessoas, em que uns são mais, outros são menos. No caso do racismo étnico, que é o nosso problema, brancos se colocam como melhores do que negros. E isso é uma coisa que muitas vezes sai de maneira espontânea, sem reflexão. Por isso se fala do racismo estrutural. Mas esse é assunto para outro dia, se for o caso. Então, essa consideração do outro é a base fundamental da filosofia, da perspectiva da caridade. A caridade é exatamente a eliminação dessa hierarquia. Por isso, quando Kardec falava de que fora da caridade não há salvação, conquanto ele estivesse fazendo um xiste com o que a igreja usava na época, fora da igreja não há salvação, ele avança exatamente nesse sentido. Se nós não quebrarmos essa relação de desigualdade, não há salvação. Salvação, evidentemente, entre aspas. Ou seja, não há como nós avançarmos espiritual e moralmente como sociedade civilizada. Porque a caridade é que faz com que nós nos igualemos e, portanto, expressemos esta igualdade na forma de justiça, naquele sentido aristotélico da justiça, de dar a cada um o que é seu. Quando a gente dá a cada um o que é seu, nós igualamos, identificando as desigualdades. E isto é justiça, isto é igualdade. A igualdade não é simplesmente colocar todos no mesmo nível, mas sim cada um com o seu nível, né? É assim que a igualdade funciona, dar a cada um o que é seu de acordo com as suas desigualdades. É um conceito aristotélico que o professor Kardec recupera no Livro dos Espíritos quando fala de justiça, né? Ainda essa postura, na busca de romper a atitude individual, é a busca do compromisso com o agir para transformar. E aí sim é o exercício da caridade. Ou seja, não basta um momento íntimo de conceitual, ou talvez até meramente intelectual, de eliminar as hierarquias e as desigualdades, as assimetrias injustas. Trata-se de ir à luta. Trata-se de arregaçar as mangas e agir no mundo. E fazer com que o exercício da caridade, agora nesse sentido amplo, ser caridoso é exercer relações de igualdade e justiça. Passa pela caridade material, assim dita no Evangelho segundo o Espiritismo, do donativo, etc., mas é muito além disso, né? Trata-se de construir no dia a dia, no cotidiano, em casa e fora de casa, na rua, em todos os momentos e circunstâncias da vida, relações de igualdade, simetria, de respeito, de reconhecimento de todos os direitos de todas as pessoas. Isso é exercer a caridade, e aí sim, quando a gente constrói essas relações de ajuda, automaticamente estamos saindo das nossas ilhas, estamos rompendo as fronteiras do ego, estamos construindo relações coletivas. Por isso, o exercício da caridade é fundamental e sem ele não há salvação, como dizia o professor Kardec. Isso tudo é a busca da utopia, minha gente, a boa utopia. Utopia é a possibilidade ainda não realizada. Tudo isso é possível de se realizar. Mas quando a gente coloca numa discussão como essa, parece utópico. Mas trata exatamente de sair correndo atrás dela, naquela belíssima figura do Eduardo Galeano, que a utopia serve para isso. Quanto mais eu me aproximo, mais ela se afasta, ela serve exatamente para me fazer sair da minha inércia, fazer com que eu me movimente, que eu corra atrás dessas novas posturas, a partir de uma iniciativa puramente individual, que nos leva aí sim a uma ação com o outro, uma ação coletiva. Então, para nós já partirmos, encaminharmos para o encerramento, embora ainda tenha um tantinho aí de coisa que eu queria dizer a vocês, a proposta de uma ética da não violência, uma ética que rompa o isolamento e construa relações de afeto, de generosidade e de justiça com o semelhante, parte de algumas propostas, algumas sugestões, né? A chave é essa aí, gente, de passar do individualismo à preocupação coletiva e solidária. Então, nós temos que ter esse mote, esse objetivo, né? Nas nossas conversas conosco mesmo, com as nossas individualidades, as nossas preces, é pedir isso aí, perseverança e discernimento, para nós sabermos empregar esta chave. A chave é uma metáfora interessante nesse uso. A chave abre e fecha portas, né? Dependendo do uso que a gente dela fizer. Então, trata-se exatamente de abrir porta para ganhar um novo compartimento, um novo espaço.
que é o espaço da preocupação coletiva e solidária, em que o outro, o semelhante, qualquer que seja, passa a integrar a minha individualidade, não mais eu próprio e as pessoas que me são muito próximas, né? E aí eu queria trazer esta frase que eu me referi há pouco a vocês, do professor Allan Kardec, na 420 do Livro dos Espíritos. Eu tinha dito há pouco que era uma frase didática. Errei, ela não é uma frase didática. Me perdoem a crítica, mas ela, do ponto de vista estilístico, ela é complicada, porque ela está escrita no avesso. Ela tem duas inversões de substantivo e verbo que tornam a compreensão dessa frase bem complicada. Então, eu queria fazer duas leituras com vocês. Uma delas, tal qual está aí, vertida para a língua portuguesa pelo tradutor do Livro dos Espíritos, nesse qual tradução peguei esse texto, talvez Herculano, muito possivelmente Herculano, mas a questão não é a tradução, evidentemente. O texto está posto assim pelo professor Kardec, talvez do modo que se pudesse escrever no século XIX. E a segunda leitura, para a gente tentar entender exatamente o conteúdo, eu vou adjetivar de uma maneira contundente. O conteúdo revolucionário desta pequena frase. Diz assim: notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele, o homem, está falando do homem, está se reportando ao que estava na pergunta feita por Kardec, ele, o homem, levado a ocupar-se consigo mais do que os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo, de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos em sua pessoa, assim que veja que os outros nela pensam. É um português complicado. Então, vamos lá. O que é que está sendo dito aqui? O que está se dizendo aqui é que quando o homem percebe que as outras pessoas, os outros homens, pensam mais neles próprios do que nos outros, eu me vejo também na instância e na obrigação de pensar mais em mim do que nos outros. Porque os outros não vão pensar em mim. Os outros estão pensando neles. Então, quando eu percebo que cada um pensa em si mesmo, eu trato de pensar em mim mesmo, porque ninguém vai pensar em mim. E aí vem a segunda, isso é o que está dito nessa primeira frase. Aí na segunda diz o seguinte: se as instituições sociais e as relações de lei entre povo e homem tivessem como princípio a caridade e a fraternidade, automaticamente as pessoas passariam a pensar mais nos outros do que em si mesmo, ou tanto nos outros como em si mesmo. E automaticamente eu também passaria a pensar mais nos outros do que em mim mesmo, porque eu percebo que os outros também estão pensando em mim. Então eu também passo a pensar nos outros. Vejam que coisa fenomenal. O que está se dizendo aqui, o que Kardec disse aqui em 1857, é que o egoísmo é contagioso. O egoísmo é uma epidemia social. Quando todos são egoístas, eu serei egoísta também. E é exatamente o que nós estamos vivendo nesse começo do século XXI, e a gente dizia no começo da exposição. E no momento em que houver uma ordem política, social, econômica, cultural, baseada na caridade e fraternidade, todos pensam a pensar em todos, e eu também passo a pensar menos em mim e mais nos outros, porque todos pensam assim. Ou seja, a fraternidade e a caridade também são contagiosos, desde que a gente consiga virar esta chave. Esse é um ponto fenomenal. Então, vejam, tinha uma discussão no meu tempo de mocidade espírita, lá no Neolítico, que era o final da ditadura, inclusive, que se perguntava isso: é preciso mudar o homem para mudar o mundo ou é preciso mudar o mundo para mudar o homem? A resposta está aqui clara: os dois, porque um não se faz sem o outro. É exatamente da mudança do mundo que reflete no homem e a mudança do homem que reflete no mundo. As duas coisas se completam porque nós somos parte do todo. O espírito imortal não evolui sozinho. Ele não consegue construir e realizar o seu projeto reencarnatório sem a vida de relações, sem o compromisso, a corresponsabilidade com a construção das instituições e do todo. Esse genial argentino, não o que desencarnou hoje, o que está no Vaticano, o cardeal Bergoglio, Papa Francisco, ele fala, de certa forma, a mesma coisa, nesta belíssima encíclica que trata das questões ambientais, e quando ele fala de ambiente, ele não fala só de mananciais de água e de recursos florestais, ele fala do ser humano. Laudato Si é o nome dessa encíclica. Eu sugiro a leitura, claro que abstraindo os floreios teológicos, que talvez para nós não interesse, mas a essência do texto é maravilhoso. E aí o Francisco, o cardeal Bergoglio, diz assim: do consumo ao sacrifício, da avidez à generosidade, do desperdício à capacidade de partilha. Olha isso.
Não é a partilha, é a capacidade de partilha. Precisa ter capacidade para partilhar. Aprender a dar e não simplesmente renunciar. Isto é exatamente construir uma relação povo a povo, homem a homem, baseada nos princípios da caridade e da fraternidade. Então, meus amigos, algumas iniciativas pessoais que talvez nós pudéssemos adotar, e aí aqui eu termino com algumas dessas sugestões, né? E aí são despretensiosas sugestões, só para a gente não sair apenas com elucubrações teóricas. Eu gosto de tentar chegar, quando faço esses pequenos trabalhos nas casas espíritas, em situações concretas do dia a dia que podem auxiliar as pessoas a pensarem a partir do concreto, porque é difícil pensar a partir do abstrato, né? Então, a primeira delas é buscar a compreensão do todo a partir das reflexões tiradas da própria experiência e do próprio conhecimento, fugindo dos saberes dos outros, fragmentados e superficiais. Entender o mundo, meus amigos, e pensar sobre ele com liberdade. Ser livre para pensar, tirar conclusões e se posicionar. Isto é fundamental para um espírita, que tem a razão e a observação científica como base da sua construção filosófica. Aqui eu falo dos saberes fragmentados e superficiais. Eu queria fazer uma lembrança muito prática, que diz respeito às redes sociais, né? É claro que elas têm enormes vantagens, é claro que elas aproximaram pessoas, não é isso? Eu vejo a Jacira, por exemplo, aqui, uma amiga tão querida, né? Às vezes, durante o dia, durante a tarde, no meio do meu trabalho, eu paro e mando um zap para a Jacira para comentar alguma coisa rápida que me ocorreu, e ela imediatamente me responde, a gente troca mais 2 zaps, um beijo, acabou, e ali toca a vida, cada um no seu trabalho. Se não fosse o zap, a gente não faria essas aproximações. Eu não iria parar de trabalhar, pegar o velho telefone, colocar aqui, discar o número. Oi, Jacira, tudo bem? Tudo bem? Sabe que eu me lembrei disso? É verdade. E desligar o telefone. Não íamos fazer, como não fazíamos, porque estávamos ocupados, etc. O Zap aproximou. Então, ninguém está dizendo que ninguém está demonizando a rede social, mas ela tem um efeito colateral sério. E eu não estou me referindo às notícias fraudulentas, chamadas de fake news, porque aí é muito evidente esse efeito colateral, as mentiras que correm nela. Eu estou me referindo a esses saberes que são verdadeiros, mas são fragmentados, são rasos, são pequenos, são superficiais. E a partir de 1, 2 frases, de um tweet, a pessoa acha que conhece profundamente o assunto e quer, inclusive, questionar alguém que fez graduação, pós-graduação e pós-doutorado num determinado assunto. E vai para a rede social e vomita todo um ódio contra o que alguém disse, porque ele leu no Twitter de uma frase que não é assim. Então, a questão de nós respeitarmos um conhecimento posto e a história milenar do conhecimento humano na sua trajetória, a trajetória da humanidade na Terra, não é apenas um sinal de respeito a quem construiu essa trajetória, é um sinal de inteligência. Porque não é possível nós acharmos que pequenas frases podem resumir milênios de história de observação crítica, de trabalhos acadêmicos, ou de observação das pessoas simples da natureza também. A gente tem que aprender a respeitar também, e muito, a sabedoria das pessoas simples da natureza, das pessoas simples do mundo, observação da natureza, do conhecimento não acadêmico. E tudo isso se despreza num tweet, numa frase, numa charge, num comentário sem autoria, que fica circulando, vira meme, e aí, com base nesse meme, a gente quer tirar opiniões, reflexões, e muitas vezes construir relações de ódio. Então, esse é um ponto fundamental, uma primeira sugestão. A segunda é superar a resignação acomodada e o sentimento de indiferença em face das injustiças e da violência. Muitas vezes a gente, naquele afã de nos defendermos, de entrarmos na nossa carapaça, de nos refugiarmos no nosso ego, nós não damos a devida importância a ter, por exemplo, mais de 160 mil pessoas desencarnadas por incúria de um governo no trato de uma pandemia, ou 50 mil pessoas por ano mortas no trânsito do Brasil por conta disso, ou uma mulher vítima de feminicídio a cada 1 minuto e meio, ou uma mulher vítima de estupro a cada 18 segundos. Essas coisas que são gravíssimas, que são insuportáveis nesse projeto reencarnatório coletivo de construção da civilização, são desprezadas e se banalizam, se tornam naturais. Nós temos que recuperar
ao nosso sentimento de indignação e de revolta, a boa revolta, não a revolta da violência, mas a revolta de quem não aceita esse nível de injustiça e que quer, dentro das suas possibilidades e dos seus limites, alterar isso. É outra sugestão. Uma terceira, nunca competir, mas cooperar. Dificílima, porque esta ordem econômica que está posta no mundo há pelo menos 400 anos nos leva a competir, competir, competir. Há uma antiga escritora espírita, que eu nunca mais tive notícia dela, mas ela tem um livrinho muito bom, era uma antropóloga chamada Maria Eni. E a Maria Eni morava em Lins. Talvez o Mauro tenha notícias dela, nunca mais eu soube dela. Ela dizia no livro dela, que um livro que ela fala exatamente sobre as asas do infinito, um belíssimo livro que ela escreveu há muitos anos. Ela dizia que um animal só compete em duas circunstâncias: diante da escassez de alimentos ou por uma fêmea no cio. Fora isso, não há competição entre os animais. E nós, homens, competimos em tudo. Né? Compete no trânsito para chegar no cruzamento 3 metros na frente do carro do vizinho. Né? A gente compete no trabalho, a gente compete na rua, a gente compete em família, compete com o cônjuge, compete com os amigos. E tudo é uma vida de competição, porque o mundo conspira para que nós conspiremos. Portanto, aqui se trata de uma postura, como todas, a rigor, contra-hegemônica, de tentar fazer, de remar contra a maré, né? E criar relações de cooperação, de generosidade, porque o que é isso? É o resultado de nos sentirmos todos partes de um todo. Quando nós isolamos, é claro que a gente compete. Quando nós rompemos a barreira do isolamento e construímos as relações solidárias, coletivas, então a gente se coopera, porque nós somos todos parte de um mesmo projeto, somos todos jogadores de um mesmo time. Outra sugestão, esta é dificílima, nunca, pelo menos para mim, nunca responder às agressões e às provocações, de optar sempre pela paz. O estado de paz interior é uma opção pelo pacífico, por não comprar as brigas, por não brigar no trânsito, por não responder, enfim, com tantas posturas. Essa daqui, para mim, é um verdadeiro autoaçoite, é um verdadeiro chicotinho do sacerdote medieval, né? Tentar fugir dessas agressões e dessas provocações e construir e fazer uma opção pela paz, fazer a opção elevada dos grandes e iluminados espíritos que conseguem engolir uma ofensa ou uma agressão sem retrucar, nem mesmo no pensamento. Aí já é coisa de espírito elevado, na minha modestíssima e baixa compreensão. Ainda continuando algumas das últimas sugestões, sempre buscar consensos e entendimentos nos limites dos valores fundamentais das relações humanas, que é aquela história de não querer ter sempre razão e de tentar acertar as coisas, claro que dentro dos limites. Então, a gente coloca ali os limites dos valores fundamentais, é porque a gente precisa também saber que não é possível negociar com o inegociável. Há valores básicos da moral que não podem ser negociados, né? Mas, no dia a dia, buscar consensos, buscar entendimentos. E aqui tem uma chave importante, que é sempre tentar identificar a qualidade das pessoas. Todo mundo há de ter alguma qualidade. Eu só conheço uma pessoa no público que eu não vejo nenhuma. No geral, todas as pessoas têm alguma qualidade. Então, é preciso a gente tentar identificar em todos essa qualidade e afirmar-se nessa qualidade para tentar construir um consenso, um entendimento. Fazer dela uma alavanca, uma alavanca de Arquimedes. A partir daquele pontinho pequeno de fragilidade, a gente conseguir movimentar uma enorme pedra de ressentimento, de dissensão, de agressividade, de violência, né? Então, a pequena qualidade que a gente identifica no outro é essa palanca, acabei de falar, essa coisa de Arquimedes, me fugiu a expressão em português. Privilegiar e praticar o diálogo, o cultivo do pensamento lógico e da capacidade de ouvir mais do que escutar. O diálogo é a grande linguagem humana, né? É muito interessante a gente lembrar isso, se a gente voltar um pouco lá naqueles nossos velhos estudos, né? Quando o Homo sapiens sapiens começa a construir os rudimentos da civilização, depois que ele passa lá pela sua etapa de Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, e chega ao Homo sapiens sapiens. O que é que faz essa distinção? O que é que permite que o homem consiga construir
este princípio de civilização? É a linguagem. A linguagem é que permite que ele reflita sobre o passado e que ele construa sonhos e projetos para o futuro. Então, o uso da linguagem, ainda que rudimentar, cria a baliza do diálogo, e é o diálogo a base da civilização. Antes da possibilidade do diálogo, não havia civilização. Eram aldeias e tribos simplesmente lutando pela própria sobrevivência. Então, o cultivar o pensamento lógico, porque não existe diálogo sem pensamento lógico, diálogo sem pensamento lógico é imposição, é esgrima verbal, né? E desenvolver a capacidade de ouvir mais do que escutar, né? Porque o escutar é um ato biológico, é um ato que se faz com o ouvido e com os neurônios, com o cérebro. Agora, ouvir não, né? Ouvir é uma questão de compreensão, de empatia, de tentar compreender as razões do outro. A gente escuta com o corpo físico, mas a gente ouve com a alma. E é preciso aprofundar isso. Outra sugestão é ensinar no cotidiano da vida pela doçura e pela persuasão e não pela força. O nosso agir sempre é sempre um processo educativo. Nós estamos sempre sensibilizando os outros. Nós estamos sempre influenciando sobre os outros e sendo influenciados pelos outros. O viver é um constante ensinar e um constante aprender. O nosso fazer está sempre sendo observado, refletido pelos outros. Poderá ser imitado ou repelido. Então, que o nosso agir seja sempre um modo de ensinar, mas nunca pela força, e sempre pela doçura e pela persuasão, porque assim é que os seres humanos civilizados fazem, assim é que espíritos imortais que já aprenderam que sem amor não há relação humana fazem. E o Espírito Verdade nos fala isso na 841. Ele diz lá, se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditemos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Então, que sejamos doces no nosso modo de persuasão. E para encerrar, meus amigos, tudo isso tem que ser temperado, todas essas sugestões, pela espiritualidade. É indispensável espiritualidade, que é esse sentido de todo, esse sentido que nos une na grande trajetória humana dos espíritos imortais. A tudo adicionar a convicção na imortalidade e na justiça. Justiça nesse sentido de espiritualidade, nesse sentido amplo de que temos tudo aquilo que construímos, colhemos tudo aquilo que plantamos. No firme propósito de que nos transformemos moralmente e espiritualmente na exata medida em que contribuirmos para a transformação moral e espiritual do próximo e, por consequência, do mundo. Num todo indissociável, não há como separar disso. O meu trabalho, a minha tarefa é também com o outro, é também com o mundo, é também com o todo, e é desse todos juntos, todos nós juntos, mas porém misturados, é disso aí que nós vamos nesse grande processo de construção de um mundo melhor, de um mundo que haja justiça e fraternidade. Enfim, meus amigos, a paz no mundo depende da paz interior de cada um. Viver em paz pressupõe um desapego de si e um encontro com o próximo. E se o próximo é igual a mim, eu passo a evitar o conflito. Portanto, tudo passa, meus amigos, minhas amigas, da iniciativa, da decisão de nós rompermos as nossas fronteiras individuais, rompermos o nosso individualismo, olharmos o próximo como parte do nosso próprio processo reencarnatório e assumirmos o compromisso, a corresponsabilidade de construirmos o todo, de ajudarmos na construção da paz geral a partir da nossa própria paz. Então, eu queria terminar com esta frase: a paz no mundo depende da paz interior de cada um. Viver em paz pressupõe um desapego de si e um encontro com o próximo. E se o próximo é igual a mim, passo a evitar o conflito. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas, e estou à disposição para nós dialogarmos. Boa noite. Gente, eu acho que vale a gente bater palmas. Muito lindo. Vamos lá, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Valério, você é um querido. Nossa. Eduardo, você trouxe para a gente um reforço, assim, do nosso melhor lado, sabe? Um reforço nessa fase tão difícil, né? Coletivamente difícil, que a gente está passando, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista político. Social, né? político, econômico. É uma fase tão psicológico.
que, por mais que a gente tente se achegar, né, no Zoom, que para nós aqui, os mais próximos, é onde a gente está conseguindo ficar um pouco... Você trouxe uma... Para mim, é um reforço mesmo, porque para o nosso melhor lado, sabe? Uma coisa de gente, não vamos desanimar. Né? A intenção, Márcia, é simplesmente que a gente consiga pensar nisso. Porque Sim. se nós não nos dispusermos a pensar nisso, o mundo não vai nos fazer pensar nisso. Tem que ser uma iniciativa que tem que sair a partir de nós próprios, e acho que uma comunidade espírita tem que criar esses incentivos de uns aos outros, porque nós todos estamos nesse mesmo barco. E se deixar a correnteza levar, a correnteza vai levar para o bueiro, porque é assim que as correntezas fazem. E a gente tem que exatamente brecar isso, ou seja, temos que ser contra-hegemônicos. Né? Então, a pretensão não é nada além do que simplesmente pensarmos que temos que fazer. Por mais que a gente não pensa o tempo todo, sabe? Então, é uma coisa legal até da gente pensar assim, nos lembrarmos, né, uns aos outros, né, toda vez que a gente achar que a gente colabora com uma postura dessa num momento que para o outro é tão mais difícil e nem tão solidário, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante, eu acho isso. Obrigado. Eduardo, eu quero te agradecer muito, porque essa foi uma fala encomendada, né? A sua palestra foi feita no Centro Espírita Herculano, lá no Herculano Pires, em São Paulo, e quem nos indicou foi o Marco Videira, que também faz parte aqui do CPDOC, e ele sugeriu a sua palestra, porque realmente é uma fala extremamente necessária, né? E que nem dizer mais, um reforço e um alerta, né, para nós espíritas, o que a gente está fazendo aí, qual é o nosso papel, como a gente deve se colocar nesse momento. Então, eu quero te agradecer muito, estava muito ansiosa pela sua palestra, e eu quero te agradecer porque você disse exatamente o que a gente precisava ouvir. E é importante, nós vamos gravar, essa palestra está gravada, nós vamos divulgar muito, porque tudo que você colocou mexe profundamente com os nossos princípios, com os valores espíritas, né? E aí a gente vai aqui agora, nesse momento, abrir para algumas perguntas, depois a gente continua, tá bom? Eu vou pedir para a Rita também me ajudar, porque eu caí logo no início da palestra, eu devo ter perdido alguma coisa do chat. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do João, do Conde, tá? O meu primo. Ele colocou assim: essa prestação e omissão sem base racional, deve ser algum momento da tua palestra que estava falando sobre isso, né? Essa prestação e omissão sem base racional não seria consequência dessa polarização por falta de cultura e conhecimento dos fatos históricos? Essa foi a pergunta do Conde. Sim, João, eu concordo plenamente. Eu acho que, eu costumo dizer que a história é a mãe de todo conhecimento, né? Quando a gente passa a conhecer a história, nós passamos a compreender que hoje nós somos o resultado do ontem. Então, a compreensão de fatos históricos não se trata de um aprofundamento, mas de se entender a lógica histórica, de que as coisas têm uma construção que decorre de reações, que o próprio processo histórico vai trazendo e que leva as pessoas a buscarem alternativas para serem mais felizes, para aprimorarem as condições de vida. Sempre foi assim. Quando é que voltando à história, então, lá dos Homo sapiens sapiens, quando é que as pessoas começaram a se tornar sedentárias e deixaram de ser nômades? Quando sentiram que a caça estava cada vez mais distante e que se plantasse, esperasse um tempo, aquela coisa germinava e ali estava o alimento. Então, se tinha que esperar, tinha que ficar ali. E aí vai ficando sedentário. E aí começa a ver que o lugar seco precisa de água, e aí cria-se instrumentos de irrigação. Então, o engenho humano vai construindo a história a partir da busca do conforto, do bem-estar, do melhor viver, né? Do mais viver. E, portanto, nós hoje somos resultados daquele processo histórico, né? A arte que nós fazemos hoje é resultado daquilo que está nas cavernas de Lascaux e de Altamira. Então, a compreensão desse grande processo é fundamental para que nós nos situemos como parte desse processo. Nós não somos algo isolado que caímos no mundo agora. Talvez um ateu diga isso. Minha alma foi criada, não vai chamar de alma, enfim, eu fui criado no momento da concepção do meu pai e da minha mãe, e, portanto, eu não sou herdeiro de nada disso que está aí. Isso um ateu, diria um ateu... Vou usar o Burraldo.
porque um ateu que tem a sensibilidade, por exemplo, de Humberto Eco, jamais diria uma bobagem dessa. Mas, então, eu estou aqui usando didaticamente um ateu burraldo. Ele vai achar que ele não é herdeiro de toda a história humana, e nós somos. E o Espiritismo nos traz isso numa outra dimensão, que é a dimensão da espiritualidade, porque seguramente essa história foi construída por nós mesmos. A vivência da reencarnação, da pluralidade das existências, faz com que nós sejamos herdeiros de um processo que nós próprios criamos. E é preciso conhecer esse processo para se sentir responsável por ele. Ninguém conhece um livro, ninguém vira a página de um livro sem ler essa página antes. Então é preciso compreender os fenômenos históricos e, a partir deles, tirar reflexões para o que vem diante. Qual é a página que nós vamos escrever agora? Nós não podemos querer achar que nós vamos escrever uma página do zero se tem um livro inteiro de 1.500 páginas já escritas atrás, que nós arrogantemente vamos querer desprezar. Então, nós temos que nos incluir no sentido dinâmico e dialético da história. Então, concordo totalmente com o João Regis Conde. Obrigado pela questão. Obrigada, Eduardo. Tem aqui também a pergunta do Sr. Wilson. Ele fez um comentário que sua palestra foi excelente, né? Ele questiona, então, como instigação: a apatia do nosso tempo frente às grandes questões é uma decorrência da incerteza ou da segurança de sabermos o que queremos? De sabermos ou de não sabermos o que queremos? Essa apatia adiante do nosso tempo, né? Eu diria que essa apatia ela é resultado de uma desesperança de dupla origem, né? Uma desesperança, foi o que a gente mencionou no estudo, decorre da nossa própria herança histórica, porque nós não conseguimos, nós nos dissociamos ou nos divorciamos deste ciclo histórico, e com isso nós perdemos a perspectiva do ciclo, do futuro, e nos isolamos no momento presente. Vou tentar ser um pouco mais claro. Quando nós nos inserimos no processo histórico, nós, quando estávamos num certo momento do passado, tínhamos uma perspectiva de futuro que é a que nós já vivemos depois e que estamos vivendo hoje. E, portanto, ainda que de forma inconsciente, nós trazemos isto. Atavicamente, nós reagimos a partir dessa perspectiva de um ciclo histórico de que fazemos parte. Quando nós somos levados, aí vem a segunda questão, quando nós somos levados pelas conjunturas do mundo, que não querem que nós sejamos partícipes, artífices da construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo com menos consumo e com mais solidariedade, nós rompemos essa relação histórica e aí passamos a viver exclusivamente nesse momento. E aí esse momento não nos permite essa visão otimista de futuro. E aí cai a apatia, aí vem o desânimo. Quando nós não conseguimos sentir do fundo dos nossos corações, das nossas velhas almas, a esperança no futuro, que é inerente a um espírito imortal, porque nós estamos aprisionados a um discurso narrativo que nos quer alienados por questões, por instrumentos de propaganda, por interesses políticos, por questões econômicas que nos querem consumidores e não cidadãos, todas essas questões rompem as nossas vinculações históricas e não nos permite sentir íntima e inconscientemente essa maravilhosa esperança no futuro que decorre da nossa condição de espíritos imortais. Por isso, recuperar o sentido da espiritualidade é vital para a nossa sobrevivência como espíritos. E é nesse sentido que eu diria, então, ao autor da pergunta, que eu não encontrei aqui no Papo Marginal, quem que é o nome da pessoa? Wilson. Wilson. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Jacira, você quer fazer o seu comentário e completar alguma coisa, por favor? Está sem o áudio, Jacira. Ok. No formato que eu estava aqui, desapareceu o meu microfone, eu não conseguia ligar. Bom, tudo, agradecer imensamente ao Eduardo, né? Essa palestra ele fez lá no Herculano, a Sandra já mencionou, e ele meio que se justificando, você já assistiu essa palestra, né? E eu falei, bom, e daí, né? Quem disse que eu aprendi tudo que eu podia ter aprendido na hora que eu assisti a primeira vez? Mas eu anotei aí, Eduardo, que eu poderia assistir mais algumas vezes. Não só
pelo conteúdo, né? Denso, é verdade, né? Porque o tema é denso, né? Mas você conseguiu, nas duas ocasiões que eu tive a oportunidade de ver, passar isso com uma leveza muito legal, muito bacana, porque é um conhecimento que você tem, né? Uma construção sua aí, um cabedal incrível de cultura que você vai soltando assim naturalmente esse teu conhecimento nas explicações. Então, eu tenho a agradecer demais e queria também fazer uma pergunta para você, Eduardo. Quando você mencionou a questão de a gente evitar uma resposta dura, evitar entrar no clima, né? A gente, meu pai sempre dizia assim, que é muito fácil a gente perder a razão. Sempre que a gente tem razão, a gente se exalta e pronto. Aí a gente já se excede, acabou a razão, né? Passa do limite, acaba a razão. Isso é muito comum acontecer com a gente. O Milor Fernandes, de uma maneira não tão poética como a do seu pai, ele dizia: nunca brigue com um imbecil, porque quem está de fora não vai saber quem é o imbecil. Aí, tá vendo? É isso mesmo. Então, assim, como a gente tem a filosofia espírita, principalmente nas leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos, né? Um balizamento muito sério para a nossa vida, mas também a gente sabe que nós estamos muito distantes ainda da perfeição, então a nossa vida é permeada por circunstâncias difíceis, né? Como é que você diz para a gente para ajudar nessa construção do dia a dia, que, como diz a Carol Regis, é cheia de zona cinza, porque você não está no preto ou no branco a todo momento, né? Então, tem uma hora que você tem consciência, tem tranquilidade, a razão funciona bonitinho, e tem hora que você sai desse eixo. Então, se você teria uma palavra sobre isso para nós humanos, né, que estamos aqui na nossa realidade dura de enfrentar no dia a dia essa capacidade de encher a boca de água na hora de responder, que às vezes nos falta, né? E nem sempre é o caso. Eu acho, Jacira, te agradeço. Primeiro, os elogios são por conta de nossa amizade, você é uma querida, você sabe disso, e agradeço por você estar aqui de novo assistindo, né? A pergunta ela é muito interessante, e esse é um ponto, talvez, de toda essa exposição que mais propiciaria um questionamento exatamente como esse que você faz. Porque há uma multiplicidade de situações que envolvem esses conflitos do dia a dia, e não é muito difícil a gente construir uma regra geral, uma regra básica para isso. Eu diria, em primeiro lugar, o seguinte: diante do mal, jamais ser conivente. Então, talvez essa seja a primeira grande regra. Então, diante de uma situação que claramente tende para o mal, viola a lei natural, aquele conceito de Kardec, uma situação que vai para a violência, que é uma relação de ódio, jamais sermos coniventes. Então, aí não é a hora do silêncio. Tá? Quer dizer, quando a gente fala lá de não retrucar com violência, não é de necessariamente calar-se. A ser propositivo é uma virtude, não é um defeito. Agora, a questão é a maneira de ser propositivo. É a vibração com que se entra nessa discussão. Então, jamais ser conivente. Quando nós nos tornamos omissos ou silenciosos diante de uma injustiça, nós nos tornamos coautores da injustiça. Então, sempre estar ali presente, colocando dentro das possibilidades a sua posição clara, contrária àquela situação, a sua contribuição educativa, propositiva, resolutiva para a superação pacífica de um determinado conflito. A grande questão é não entrar na vibração daquilo exatamente que nós estamos apontando como sendo o mal. Essa é a diferença que apenas a serenidade do momento pode nos dizer exatamente qual é o ponto. Talvez uma questão que seja quase regra é sempre abrir mão de qualquer violência, né? A violência ela nunca edifica.
A violência, ela sempre reparte as pessoas, ela sempre gera dissensões. Né? Então, qual é o modo de colocar? Eu posso ser duro, ser firme, ser muito propositivo na minha maneira de me insurgir contra uma injustiça, sem ser violento e não sendo omisso. Né? Então, o dia a dia vai nos colocando nessas situações. Veja, diante de para ficar nessa questão bem atual da nossa pauta brasileira, se eu presencio um gesto de racismo na rua, num estabelecimento comercial, por exemplo, eu devo ficar quieto? Jamais. Agora, eu vou entrar numa discussão de querer até sair no braço com o racista? Eu vou estar talvez me igualando a ele, numa outra linguagem, mas me igualando a ele. Então, o colocar-se com clareza para que fique muito claro que a minha posição é contrária àquilo, que aquilo é uma posição reprovável do ponto de vista social e do ponto de vista moral, é a maneira que eu consiga fazer. E é claro que cada circunstância vai trazer também a variável da hora, né? Às vezes o racista é um baita do sujeito de 2 metros de altura, armado, você vai fazer o quê? Embora, né? Aí você não tem o que fazer. E isso não significa ser conivente, significa ter o mínimo de amor por si mesmo. Então, veja que a vida humana ela é cheia de variáveis. Mas, então, como regra geral, é não ser conivente diante do mal, mas jamais retrucar com violência. E buscar sempre algo que seja educativo e propositivo para o bem e para o justo. Seria uma regra geral, e o resto é a diversidade e a pluralidade do mundo. Que péssima resposta, né, Jacina? Obrigada. Não, obrigada. Ótimo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu posso fazer um comentário? Primeiro, eu queria agradecer, eu adorei. Eu tenho minhas fases, não tem aquela música Mulher de Fases? Eu tenho fases. Eu estou na fase da melancolia, eu perdi diversos amigos agora para o coronavírus, né? Aqui está uma coisa horrorosa. E fiquei até emocionada com as coisas que você falou, e eu acredito muito nessa não violência, né? Porque a violência, para mim, ela me aterroriza, eu acho uma coisa... Eu acho que existem outros modos, mas parabéns, foi uma excelente exposição, eu adorei, concordo plenamente, e esperamos conseguir um dia, porque quando você falou aquele período de crise, até eu anotei aqui, eu estou com 56 anos, eu nasci 3 meses antes o que é mesmo? Militar? Como é que é 64. Mas o que era? Golpe. Golpe. E eu nunca vi o Brasil sair de uma crise, entendeu? Tipo assim, por mais que tente, sai um pouquinho, volta. Quando você começa Então, a gente tem que ser mesmo esperançoso pelo espírito, porque... E não é só o Brasil, você vê isso, eu ando assistindo agora... Essa semana, Globo, eu nunca liguei, já fiquei com depressão, já estava melancólica, fiquei mais melancólica ainda e vou para a Netflix assistir documentário. Mas, assim, todos os países da Europa passam por diversos altos e baixos, então, o ser humano ainda está numa caminhada, né, para sair dessa crise. Eu acho que ainda está para... Nós estamos entre a morte e o nascimento, porque... Entre uma crise e outra, né? A gente entra em uma, sai de uma entre outra, e acho que essa dialética. Né? Não nasceu ainda mas isso desde os primórdios da humanidade. Por isso que eu digo. Não é, Eduardo? Está sem áudio, Eduardo, você tirou o microfone. Desculpa. Eu queria agradecer a Cíntia pelas palavras, e eu ia dizer, Sandra, exatamente isso. Nós tivemos, como história da humanidade, um enorme, impressionante e inegável avanço tecnológico nas condições físicas e materiais de vida, cara. Quem que vai negar isso? Mas, do ponto de vista moral, eu tenho me perguntado muito, aos meus 59 anos, Cíntia, 3 anos mais velho do que você, eu tenho me perguntado muito, do ponto de vista moral, né, o quanto nós evoluímos nesses milênios de história, sabe? Outro dia eu estava relendo do Saramago, Memórias da Cegueira, né?
E aí, quando ele fala, quando são dadas circunstâncias em que o homem é chamado a uma competição grotesca, a uma competição de um animal numa escassez de alimentos ou diante de uma fêmea no cio, ele reage como um animal, né? Que é exatamente o roteiro do ensaio sobre a cegueira, né? Do Saramago. E parece que o mundo hoje está mostrando isso para nós, quer dizer, nós não estamos conseguindo fazer um avanço moral consistente, que não tenha retrocessos diante de dissabores, porque é muito fácil ser bonzinho quando está correndo bem, não é? Mas quando o mundo começa a dar umas tropicadas, a gente volta a reações pré-iluministas, a reações medievais, né? Quando a gente vê esse discurso negacionista, anti-ciência, em pleno 2020, é constrangedor isso. Que avanço que nós fizemos em termos de razão e de moral nesses milênios todos. Então, não queria terminar com esse tom horrorosamente pessimista, né? Mas dizer que nós temos instrumental para reagir contra isso. E nós, espíritas em especial, temos uma ferramenta, que evidentemente não é a única, e talvez nem seja melhor, mas para nós tanto que somos espíritas e estamos aqui nessa noite. Esse instrumental, esta ferramenta, de usarmos a visão de espiritualidade que o Espiritismo nos dá, e esta visão de filosofia consequencialista e existencialista do Espiritismo, isso é fundamental para nós sobrevivermos, até mesmo a uma eventual sentimento de melancolia, Cíntia, diante de um momento da história tão deprimente, tão horroroso, né? A busca do Espiritismo como uma âncora para nós refletirmos racionalmente é a nossa sobrevivência, é o que nos resta, né? O Paulo Muniz quer fazer uma pergunta e o Mauro também, tá bom, gente? Depois a gente vai encerrar. Vamos lá, Paulo. Valério, muito obrigado, viu? Foi um breve comentário. É uma retomada aos eixos que a gente não pode deixar de pensar para viver, né? Eu sempre me considerava um baita de um otimista. Agora, eu não sei se eu sou otimista ou se eu me considero um convicto. Eu acho que a gente tem que ter a convicção de que isso tudo que você trouxe é o que vai fazer com que a gente possa transformar os nossos lugares em lugares melhores, né? Agora, para onde a gente vai, você acha, com tudo isso que está acontecendo? Vamos pegar o nosso país, né? Para onde a gente vai, né? De que forma a gente luta para defender as pessoas? Porque aqui, quer queiramos ou não, a gente está aqui num grupo de pessoas muito privilegiadas, né? Quem está aqui nessa tela aqui provavelmente não tem grandes problemas com comida, com trabalho, com pagamento de conta, enfim. Só que tem uma multidão, né, milhões e milhões, que não tem esse... Como é que a gente vive? Essa perspectiva. É muito angustiante. Microfone, Eduardo. Estava ligado e eu fechei, tá vendo? Ô, Paulo, a sua pergunta é muito simples, né? A gente responde em 30 segundos, né? É facinha essa pergunta? Você acha que ela dá para responder assim quando a Sandra já está falando em encerrar a reunião? Melhor abrir uma cerveja. E a gente não vai ter 2 horas para responder uma pergunta dessa, ela querendo encerrar a reunião? Ô, Paulo, ninguém sabe o que vai acontecer no mundo e nem no Brasil, né? Ninguém sabe. Eu diria para você o seguinte, já que eu tenho aí, sei lá, 30 segundos para responder, que ou a gente enfrenta a desigualdade ou a desigualdade destrói o país. Essa desigualdade obscena em que 1% da população brasileira tem mais da metade da riqueza nacional, isso é insuportável. Não há relação de justiça e de sobrevivência digna para o conjunto da sociedade que sobreviva a uma distribuição de riqueza dessa. A segunda pior do mundo. A gente só perde para o Emirado do Catar. É o único lugar em que a desigualdade, onde tem um dono, que é o Emir, né? Ele é dono e os outros todos são súditos dele. É o único lugar em que há mais desigualdade do que num país de 220 milhões de pessoas. Ou a gente enfrenta isso, constrói relações políticas, sociais, econômicas, que deem oportunidade de sobrevivência digna ao conjunto dos brasileiros, ou nós vamos entrar numa derrocada de violência e de exclusão. E aí é o imponderável, ninguém sabe como que vai ser essa reação.
né? Em algum momento, esse caldeirão não se suporta. É como uma panela de pressão. Tem uma hora que a válvula não suporta mais a pressão, né? De nossa parte, o que é que nós temos que fazer? Bom, os espíritas religiosos, eu sugiro rezar. Aos não religiosos, eu sugiro tentar uma reflexão crítica a respeito do que seja possível fazer no seu micromundo, no seu microcosmos. Nós, saindo da ilha, mais uma vez voltando à retórica do isolamento, nós fazermos diálogos como esse, ou até mais do que esse, diálogos para discutir conjuntura, em que todo mundo deixe do lado de fora as suas paixões individuais e a agressividade política desse momento de dissensões, e a gente traga aqui formas de discutir o que foi a história brasileira dos últimos anos, a herança da escravidão, a herança das políticas de exclusão da República Velha, o que foi o autoritarismo brasileiro em todas as décadas de história, o que é a democracia brasileira tão frágil, o que é a fragilidade do sistema representativo brasileiro, discutir a economia brasileira, a maneira como o capitalismo se coloca no Brasil, discutir o capitalismo, essa ordem econômica que é tão injusta e tão desigual e que classifica as pessoas em melhores e piores, relações de trabalho, esse engodo, esse estelionato de uma reforma trabalhista que só serviu para destruir o mínimo de direitos para as pessoas. Quer dizer, ou a gente discute isso de uma maneira consistente, indo buscar na história, nos manuais de economia, de sociologia, trazendo gente, portanto, que tem esse conhecimento, e estando abertos a ouvir isso, e eventualmente mudar de opinião, sabe, sair das nossas posições encasteladas e cristalizadas em favor de uma reflexão crítica baseada no conhecimento. Isso é o que nos cabe fazer, me parece, como espíritas, né? Eu acabei, faço aqui uma confissão que o Mauro e a Jacira sabem, me afastando um pouco do movimento espírita, onde eu estou há mais de 45 anos, desde meus tempos de mocidade espírita, como a Márcia leu no começo, porque eu não senti mais no movimento espírita a possibilidade, a capacidade de fazer isso. Senti exatamente uma retórica de alienação e de alinhamento com essa ordem de coisas. E eu cheguei numa idade que eu falei para mim mesmo, não quero mais, para mim isso não serve, né? Fui trabalhando em outras formas na minha atuação profissional e que eu tento fazer uma atuação contra-hegemônica em defesa de direitos humanos. Então, Paulo, o que vem por aí, eu sinceramente não sei e ninguém sabe. Quem disser que sabe está chutando, está mentindo. Agora, a gente tem que tentar mudar o nosso pequeno mundo, as nossas relações pessoais, familiares e sociais. Obrigada. Mauro, por favor. Querido amigo Eduardo, queridos amigos todos, satisfação estar aqui novamente. Eu vou fazer uma pergunta que talvez o Eduardo possa responder ou possa trazer novas questões em cima dela. Só queria comentar, Eduardo, que previamente, que para mim, para a Jacira, uma das maiores satisfações que tivemos nos últimos anos foi uma maior aproximação com você, Valéria, sua família. E vejo com uma coisa maravilhosa, assim, você está aqui no nosso grupo, participando do CPDOC. Você sempre teve um crescimento pessoal muito grande, se diferenciando no movimento espírita, mas ali misturado naquele meio de outras coisas. Muito bom você estar aqui com a gente. E eu e a Jacira, nesse momento, estamos em Campos do Jordão. Por sinal, a última vez que estivemos com você e a Valéria. Então, para nós é uma coincidência absurda a gente estar podendo assistir sua palestra daqui hoje. Minha pergunta para você é a seguinte, é sobre democracia e tolerância. Você propôs aí um conjunto de paradigmas que orientam ou pode orientar a nossa ação. Claro que em torno delas nós temos que unir esforços, unir pessoas, e aí começam a aparecer pessoas diferentes que estão com a gente em algumas questões, em outras não, e até alguns conflitos podem aparecer, né? E aí aparece exatamente a maior dificuldade que tem nos movimentos políticos e sociais, que é o dos grupos terem consistência, coerência para continuar trabalhando juntos por causas importantes. Como que você vê essa dificuldade na sociedade moderna e a nossa capacidade de aglutinar mais ao invés de dividir mais entre os grupos que buscamos uma sociedade melhor?
Só para eu entender exatamente, Mauro, você quando fala de grupos, você está falando dos grupos espíritas? Não, da sociedade. Não, geral. Pode ser os espíritas também, mas geral. Tá. Então, primeiro eu queria dizer para o Mauro que é recíproco, esse sentimento de aproximação foi para nós aqui em casa, para mim, para a Valéria, para a Ana Luísa, uma grande alegria. Para os demais que não sabem, o Mauro e eu nos conhecemos há algumas décadas, do tempo de mocidades espíritas, e depois nos afastamos, cada um foi seguir seu caminho na vida, e acabamos nos reencontrando há alguns poucos anos, e de fato nos aproximamos. E essa semana ainda, Mauro, lembrávamos aqui em casa como foi agradável aquele feriado prolongado aí em Campos do Jordão com vocês. E sentimos mais saudades ainda do tempo que a gente se relacionava com seres humanos de verdade, sem uma tela no meio do caminho. Bem, tentando responder a essa sua questão, Mauro, eu acho que há um problema quando muitas vezes se tenta fazer uma análise política sobre, por exemplo, articulação de movimentos sociais em torno da democracia. Por exemplo, partidos políticos, ou sindicatos, ou associações civis. Então, são grupamentos em que as pessoas tentam, de alguma forma, uma ação política para fortalecer a democracia. E há estudos e mais estudos acadêmicos, teses de grandes pensadores e grandes intelectuais discutindo isso. E muitas vezes desprezam, nessa análise, Mauro, um componente que nós podemos trazer aqui hoje para encerrar essa conversa com muita clareza, que é a questão da vaidade pessoal. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade quais são as duas grandes chagas da humanidade, ele coloca lá o egoísmo e a vaidade. E muitas vezes nós tentamos fazer análises macro desses movimentos sociais e esquecemos que eles são compostos por seres humanos egoístas e vaidosos. Então, eu diria a você, e talvez não fosse essa a resposta que você esperasse, que um dos grandes problemas, por exemplo, que nós sentimos hoje no país, da dificuldade de articulação de forças em defesa da democracia diante de uma ameaça de um Estado autoritário, é exatamente a vaidade pessoal. A dificuldade de abrir mão de interesses mesquinhos pessoais em favor de causas maiores, que nem sempre sejam aquelas que vão te dar maior projeção ou maiores ganhos. Essa é uma questão que precisa ser trabalhada intimamente, precisa ser posta nas discussões políticas. É um componente das avaliações políticas que muitas vezes fica desprezado, tanto à direita como à esquerda, que é a discussão dos componentes ético-morais daqueles que integram os grupos políticos. Não existem grupos políticos orgânicos sem as individualidades. E elas são como verdadeiros cupins. Elas vão corroendo silenciosamente o interior das estruturas, e aí quando viu, olha, tinha um cupim aqui, acabou a estrutura. Veio tudo abaixo, tudo ruiu. Então, acho que, nesse sentido, eu volto àquela questão lá do tempo da mocidade espírita. Precisa mudar o homem, precisa mudar o mundo. Eu mudo o mundo para mudar o homem, as duas coisas. As duas coisas são simultâneas, concomitantes e se interrelacionam de maneira total e perene. Então, preciso compreender as grandes organizações que discutem, sustentam e fazem a democracia, também, não apenas, mas também a partir das idiosincrasias humanas daqueles que o compõem. Haveria mais a dizer, mas certamente com o tempo a gente fica limitado. Né? Obrigada, obrigada mesmo, viu, Eduardo? Obrigado. Mais uma vez, eu acho que a gente pode bater palmas mesmo. Quem está aí, ele ouvir as palmas. Eu quero te agradecer muito mais uma vez, e aí, como nós gravamos, nós vamos agora finalizar, né, a nossa reunião, agradecer a presença de todos, e depois nós temos, a gente sempre coloca uma música, né, relacionada ao tema, ou antes ou depois, e eu escolhi hoje uma música também, mas eu quero já dar uma boa noite para o pessoal do Facebook, para deixar, né, para podermos encerrar a nossa live. E, Rita, pode colocar, então, para a gente essa música aí do Roupa Nova, para a gente sentir um pouco essa emoção. Antes da Rita colocar a música do Roupa Nova, quando você falou no começo da reunião do desencarne de um companheiro e de o reencarne de uma netinha, a música era da Simone, né? Das estações, de alguns que chegam e outros que saem. Era do Milton Nascimento, Encontros e Despedidas. Não, eu digo... Encontros, para quem cantava era Simone, é isso? Eu me lembro. É isso aí. Pronto. Acho que cantou também. Cantou também. Mas então era vamos ouvir o Roupa Nova.
Vamos ouvir o Roupa Nova hoje. Gente, muito obrigado para todos vocês e a vocês pela atenção, pela conversa e pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, muito obrigada. Obrigado mesmo. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira
Muito linda. Essa diz tudo que a gente, né? Tudo que a gente podia ouvir. Só um registro para o primeiro autor, é Michael Jackson, né? Uma versão de uma música do Michael Jackson. É uma versão da música do Michael e cantada aí pelo Roupa Nova, né? Muito lindo, tá bom? Então ficou aí o nosso boa noite e até a semana que vem. Lembrando nossa reunião agora, né? Na sexta-feira, com o convite para a nossa entrevista com a Dora Encontre. Esperamos contar com a presença de todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.